professores! Estamos aqui para gravar mais essa pré-aula para você. E isso mesmo, para você que está aí na sua casa nos assistindo. Muito obrigada aqui toda a nossa equipe, né? Aqui o nosso diretor, toda a nossa equipe aqui, a gente fica muito feliz aí com os seus comentários, com a sua audiência. Muito obrigada mesmo. E diretor, na aula 8 teve um recadinho para ti, você leu? Muito obrigada, tá, pessoal? Por todos os recados, a gente fica muito feliz em ler aí o seu comentário, em saber que as nossas aulas têm sido uma bênção. E tem professores comentando que eu sou muito calma para falar, diretor. Eu sou muito paciente para falar. Que legal, obrigada aí por gostar das nossas aulas. Mas agora a gente já está na aula, já estamos na aula de número 9, que tem por título Papai do Céu protege dos leões. Texto bíblico se encontra lá em Daniel, capítulo 6, versículo do 10 até o versículo 23. E quais são os objetivos dessa aula? Confiar em Deus de todo o nosso coração. E entender que devemos sempre orar ao Papai do Céu. Versículo, nossa, que rápido que está sendo hoje. Versículo, quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição, que se encontra em Salmos, no número 91 e o verso 15. Sempre lembrando aqui que a gente sempre bate nessa tecla, né? Salmos não tem capítulo e versículo, é tão comum a gente estar falando para as crianças, Salmos. Capítulo 91, versículo, não, né? Não, tá errado. Salmos a gente fala de número e verso. Número é ali onde seria o capítulo, né? Aquele número grandão, e o verso seria o pequenino. Então ficaria Salmos no número 91 e o verso 15. Mas o que você fez aí para a gente memorizar com os nossos pequenos? Lembrando, professores, nenhum visual, nenhum recurso pode tomar o lugar da palavra de Deus. De jeito nenhum. Pega a Bíblia ali, crianças. Agora, quem trouxe a Bíblia? Nós estamos aqui com todas as nossas classes trabalhando ali na questão da Bíblia, né? Quem traz a Bíblia tem lá um mural. E aí tá com o nome da criança. A criança levou a Bíblia para a igreja, ela já ganha ali uma pontuação. E a criança que decorou o versículo bíblico, né, da nossa aula, a gente sempre coloca no começo da semana, o professor está sempre colocando no grupo dos pais, o versículo bíblico. Então, quando a criança ela já chega na nossa sala, ela já conhece qual é o versículo bíblico que nós vamos estudar. Então, tem dado muito certo, as crianças estão bem empolgadas, porque no final do trimestre vai ter uma premiação. A gente ainda não sabe o que a gente vai dar para a criança no final do trimestre, mas talvez uma Bíblia, para aquelas crianças que mais trouxeram e decoraram o versículo bíblico, talvez levar a criança para um passeio. Olha que legal, né? Tem tantas opções para fazer, e assim, eu estava olhando na minha sala na terça-feira ainda, lá um muralzinho lá da sala dos maiores já tá lá cheio de carimbo ali, ó, das crianças. Nossa, isso tem surtido muito efeito. E querendo ou não, a criança vai guardando a palavra de Deus no coração, ela tá memorizando o versículo bíblico. Então agora chegou a hora de você trabalhar com a criança a questão do versículo bíblico. Crianças, vamos lá abrir a nossa Bíblia, lá em Salmos. Canta o livro da Bíblia com elas. Nas minhas aulas eu sempre estou cantando o livro da Bíblia com os maiores, né? Quando eu dou aula para os maiores, estou sempre cantando ali com eles os livros da Bíblia, até chegar num livro que a gente vai estudar. Aí depois, então tá, vamos lá. Às vezes os meus alunos são tão inteligentes, tão espertos, que tem vezes que eles já querem cantar toda a Bíblia. Calma, gente, calma, vamos só até no livro. Ou às vezes eles estão tão empolgados que eles vão todos, porque para eles também é um desafio, né? Eles estarem ali cantando, às vezes eles meio que esquecem, às vezes quando eu esqueço, falo algum livro fora de ordem, eles já me corrigem. Não é assim. Então, assim, é muito legal, a gente está trabalhando essa questão, né, da criança memorizar os livros e memorizar os versículos bíblicos. Então, você vai estar pegando ali. Agora, vamos ler. Quem quer ler? Dê a oportunidade para todos lerem. Leu? Agora você vai chegar àquele momento que vocês vão explicar e memorizar esse versículo, né? Para aqueles que ainda não memorizaram decor. Mas o que eu fiz aqui?
como está falando ali, né? Quando eles me chamarem, eu responderei. Olha que coisa incrível, né? E eu estarei com eles na hora da aflição. Mas como é que a gente faz para chamar a Deus, crianças? Como que é essa questão de chamar a Deus? Como é que eu vou fazer? Eu vou gritar, oh Deus, Deus, ei Deus, oh Jesus. É assim? Como é que é chamar a Deus? Então, sempre nas nossas aulas, quer ver se você trabalha com uma classe mista e os seus alunos são um pouco maiores, é muito interessante a gente fazer essas indagações com eles. Como assim que eu vou chamar a Deus? Como é que eu vou chamar? Deixa eles te responderem até vocês chegarem ali na conclusão, até você chegar ali no denominador comum, que chamar a Deus é conversar com Ele. Como é que nós conversamos com Deus? É através da oração. Então, eu fiz aqui as duas mãozinhas, né? Simbolizando aqui que está orando. Abriu as mãozinhas, tá o versículo bíblico dentro, ó. Como é que a gente chama a Deus para conversar? É através da oração. E a oração é a única forma de falar com Deus. Não existe outra forma, não tem outra forma de falar com Deus. A única forma de falar com Deus é através da oração. E que a Bíblia diz, né, que quando eles me chamarem, eu responderei. E estarei com eles na hora da aflição, porque quando nós estamos orando, Deus está com seus ouvidos atentos à nossa oração. E daí se cumpre ali, né? Quando a criança está orando. A primeira parte do versículo, né? A parte A. Quando eles me chamarem, Deus está ali, atento à nossa oração. Por quê? Porque Ele tem prazer em nos ouvir conversar com Ele. Ele é um amigo e Ele quer ter essa sintonia, né? Ele quer ter esse momento de conversar. Às vezes a gente passa o dia inteiro, faz tantas coisas, mas não tiremos um tempinho para conversar. Simplesmente, às vezes, para dizer, oi Jesus, oi, tudo bom? Eu acordei. Muito obrigada. E às vezes passa dias e dias e a gente não conversa com Ele. E Ele está sempre atento para ouvir a gente conversar. E quando a gente conversa com Ele, Ele vai nos responder e Ele estará conosco nos dias e nas horas de aflição, porque Ele nunca nos deixa só. Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho aqui que a nossa história hoje vai falar de Daniel. Então, quem foi Daniel? Foi um jovem, né? Daniel, um jovem inteligente, de boa aparência e da família abastarda e de família abastarda. Viu seu país ser destruído e é levado cativo a uma terra estrangeira para servir ao rei que devastou seu povo. Provavelmente Daniel tinha entre 16 e 18 anos quando isso aconteceu. Nossa, novinho, né? Plena adolescência, né? Sua firmeza espiritual fica evidente nos primeiros dias no exílio, quando decidiu permanecer fiel aos valores que aprendeu na sua terra. Olha como é importante a gente fixar na criança, né, os valores da palavra de Deus, né, quando ela guarda no coraçãozinho. No decorrer da sua vida, não se contaminou, não se vendeu, não vacilou na fé. Não cedeu às pressões por nada. Deus o abençoou sobremaneira, chegando ao cargo de primeiro-ministro. Sempre fiel a Deus, demonstrou fé inabalável até na velhice, quando tramaram contra ele. Daniel foi escolhido por Deus para receber sonhos, visões proféticas referente até a segunda vinda de Cristo. Olha só, gente. Agora a gente vai entender um pouquinho o que é sátrapas, porque a Bíblia, né, muitas traduções vai falar sátrapas, outras vai falar governador, e às vezes a sua criança pode estar lendo e na Bíblia dela vai estar sátrapas, então é bom a gente explicar para a criança, né, que algumas traduções estão sátrapas, mas o que é isso? Sátrapas é um governador de uma província da Pérsia. Dário constituiu 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, dos quais reis não tivessem, dos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. A gente vai encontrar lá em Daniel capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 2. Daniel se destacou entre os presidentes e os sátrapas, e o rei pensava em colocá-lo entre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas, que são governadores,
procuraram pretexto para acusarem Daniel, porém nada encontravam em sua administração. Então, procuraram algo relacionado com a lei do Deus que Daniel adorava. Olha só que coisa incrível, né? A índole desse homem e a fé dele inabalável em Deus. Então, professores, eu coloquei aqui, da agora aqui para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre curiosidades. Por quê? É muito comum, essa história de Daniel, ela tá nas top 10, né? Nas top 10 de histórias mais contadas para a criança. Então, quando você for contar essa história para sua criança, muitas das nossas crianças, principalmente aquelas que nasceram na igreja, já conhecem essa história de trás para frente, de frente para trás. Então, não é novidade para a criança. E o que eu tenho observado nas minhas aulas? Muitas crianças, elas perdem o interesse de estar dentro de uma sala de aula porque elas já sabem as histórias bíblicas, até porque a lição da escola dominical, ela se repete a cada 2 anos. É claro que a cada 2 anos, a nossa turma ela vai mudando, né? As crianças que estão no jardim de infância já vai para o primário, então no primário já é outro conteúdo, né? Já é outra forma de abordar as histórias, mas muitas pessoas trabalham com classe mista e entra ano, sai ano, a criança entra ali com 3, 4 anos de idade, sai com 11 anos, então ela entra ano, sai ano e ela vai repetindo as mesmas histórias. Então, a criança ela conhece essa história muito bem. E o que acontece? Ela perde o interesse, até porque se nós professores, não mudarmos a nossa forma de dar a nossa aula, a nossa didática de dar aula, daqui a pouco nós não teremos mais escola dominical, porque as crianças elas não têm mais vontade de estar na igreja, porque tudo é igual, as histórias sempre são as mesmas. E a criança ela não entende que a palavra de Deus ela é viva e atual para os nossos dias, e Deus ele fala através da sua palavra. Se todos os dias a gente for ler o mesmo versículo bíblico e meditar nele, todos os dias aquele versículo bíblico vai nos trazer experiências diferentes e Deus vai falar ao nosso coração. Porém, a criança ela não entende dessa forma. A criança ela é muito concreta, ela é muito visual, ela é muito do momento, ela não entende essa questão, né? Que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz para os nossos dias. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos mudar o método de trabalhar. Mudar esse conceito de trabalhar. Nós vamos mudar a história bíblica? Claro que de forma nenhuma. Ai daquele, né, que tirar um tio ou uma vírgula da palavra de Deus, de forma nenhuma. Mas a gente precisa trazer métodos diferentes. Por quê? Porque a internet, as nossas crianças, elas têm o mundo na palma da mão. E qual é mais prazeroso? Ficar ali na internet jogando, ou tá na nossa sala de aula que às vezes a gente tá estressado, às vezes a gente tá brigando, tá xingando, um coleguinha só incomoda, isso irrita aquele outro. Querendo ou não, a escola secular, ela já passa esses conflitos todos os dias, diariamente, e ela é obrigada a conviver, porque senão o conselho tutelar vai na casa dela, ela é obrigada a estar na escola. Só que na escola bíblica não, ela vai se ela quer. Então, olha só, nós temos um desafio muito maior ainda, que é chamar a atenção dessas crianças. Então, como essa história ela é muito conhecida da criança, é claro que primeiramente, eu iria perguntar, crianças, hoje nós vamos estudar uma história de um homem que ele passou a noite numa cova. Quem será esse homem? Deixa a criança pensar um pouquinho, porque isso é legal, essa interação numa cova. Esse homem termina, a letra do nome, o nome dele termina com a letra L. Vai dando dicas assim. Esse homem tinha um animal que era dos parentes dos felinos, né? Do gatinho. Vamos lá. Claro, você vai estar trabalhando com essas indagaçõezinhas para eles terem interesse na sua história. Claro que eles já vão chegar e vão dizer, é Daniel. Nossa, é Daniel? Pois é. Então, ali mas o que vocês conhecem da história de Daniel? Deixa a Pro ali entender o que vocês conhecem. Quem quer vir aqui contar a história de Daniel pra gente? Já mudou toda a percepção da criança, porque ela tá acostumada com você. Agora ela tá vendo um coleguinha explicar o que ele sabe da história. Ah, é assim, então assim e tal. Então, crianças, olha só, quer dizer então que Daniel,
Ele era um jovem que foi levado cativo, lembra da história passada? E ali você, conforme a abordagem das crianças vão te contando, você já vai estar incluindo e mexendo aqui nos seus personagens e tá contando essa história para eles, conforme o que eles estão falando. É claro que você também vai estar ali contando conforme a Bíblia, até tirando, né, algumas dúvidas que eles tenham ou algum comentário errado que eles venham fazer. Só porque o que a gente vai estar falando, crianças? Mas olha o leão. Hoje nós vamos focar no leão, porque nós vamos trazer curiosidades sobre o leão para essa aula para eles. Então, eu trouxe aqui vários slides que tem curiosidades sobre o leão. Até porque o leão é um animal muito temido, né? O rei da selva, né? O rei da floresta. É o rei da floresta, que não é floresta, né? É uma savana. Mas assim, a gente vai trazer toda essa nossa aula, então, agora para o leão. Porque depois desse do leão, nós vamos ressaltar a grandeza de Deus, que esse animal tão feroz, esse animal tão temido, tão bonito, foi criado pelo nosso Deus. E por mais que ele fosse temido, e ele é carnívoro, ele come o ser humano, o que acontece? Ele teve que obedecer à voz de Deus, né? Não vai comer, não vai comer, e ele obedeceu. Nós somos, né, a gente tem tanto medo, mas o nosso Deus que fez todas as coisas, o nosso Deus que criou o leão, ele ordenou e o leão obedeceu. Então a gente vai trazer essa aula hoje e vamos focar no leão, e depois a nossa conclusão é falar para a criança que a grandeza de Deus, né, que até o bicho mais temido, o animal mais temido, ele tem que obedecer à voz do nosso Deus. Então, o que eu vi aqui? Você pode estar contando aqui, ó, eu fiz aqui tipo uma caverninha, botei papel pardo, ó, fiz uma caverninha, aqui dentro eu botei os leãozinhos. Crianças, olha só esse leão, já pensou? Quem tem medo de leão? E daí você conversa com eles e você vai estar contando, né, que o rugido do leão é tão poderoso que pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. Olha que coisa, né? 8 quilômetros de distância. E lá no Drive tem o som do rugido do leão. Tá uma pasta marcado vídeos de leão, vídeos e imagens. Então, todas essas imagens aqui também está no Drive. E você vai estar mostrando para a sua criança. E também tem vídeos, professores, vídeos de savanas. Tem vários vídeos ali que você pode estar passando para a criança sobre o leão. Então, o rugido de leão é tão poderoso que pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. Esse som pode ter vários sentidos: comunicação, demarcação de território e busca, e competição por cúpulas. O leão pode dar salto de até 10 metros, olha só. Não é apenas o salto que causa espanto. Esse animal pode correr também a 8 quilômetros, a 80 quilômetros por hora. Olha só como esse animal é imponente, olha que animal incrível, e que animal temido. Ele tem um salto de 10 metros, gente, 10 metros é muito alto. Ele corre a 80 quilômetros por hora e o seu rugido pode ser escutado a 8 quilômetros de distância. E esse animal teve que obedecer à voz do nosso Deus. Ele não vai comer, tu vai ficar quietinho, e ele teve que obedecer. Então, vamos lá. A pelagem, olha só que coisa interessante, né? Como o nosso Deus faz tudo tão perfeito, ó. A pelagem pode ter diversas cores. Ainda assim, o amarelo claro é preponderante na espécie. A juba pode ser preta ou marrom. Por falar na juba do leão, você sabe para que ela serve? Por que será que tem essa juba tão bonita desse leão? E você sabia que essa juba, ela é para proteger o pescoço, né, do animal quando ele estiver numa briga com outro macho? Então a juba, ela vai proteger, né, para que não venha morder diretamente no pescoço do animal, como Deus até nisso cuidou dos animais. Vamos lá. E também a cor da juba, ela diz muito da idade do leão. Voltando à parte do corpo que compõe a identidade desse bicho, você sabia quanto mais escura é a cor da juba, mais velha é o leão? Essa talvez seja uma das curiosidades sobre o leão mais incrível. Eu não sabia disso, né? Que quanto mais escura a juba, é que o animal... O limão, de onde é que eu tirei limão?
Ai, olha só. Até quanto vivem os leões? Eles vivem de 10 a 16 anos e é o tempo máximo de vida dos grandes felinos que vivem na natureza. Já os que vivem em cativeiros conseguem estender a vida por 20 anos. Agora, você sabia que o leão também ele está em extinção? Antes encontrado na África, na Ásia e na Europa, o leão atualmente é visto apenas no continente africano, com extensão do leão asiático, que está protegido em um parque na Índia. Ainda assim, na África, a população desse felino reduziu para 20 mil, muito menos em comparação com 1950, quando existia o dobro desses animais. Agora vamos lá ver o tamanho do dente desse leão. Olha só quanta curiosidade. Bate print dessa tela, da tela do seu celular, bate print aí e faz uma impressão até pra gente não esquecer, né? Chega na hora a gente esquece tudo. Mas olha só, olha o tamanho do dente do leão. Gente, esse dente aqui comeria Daniel tranquilamente, olha só. Os dentes do leão podem medir até 6 centímetros e são preparados para triturar até 30 quilos de carne de uma só vez. Olha só, gente! Como tinha alguns leões, nossa, era só um aperitivo, né? O Daniel era só um aperitivo para aqueles leões. Então, você leva uma fita métrica e mostra ali para as crianças qual é o tamanho de 6 centímetros, que seria mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui, 6 centímetros. Mostra para a criança o tamanho do dente desse bichinho. Então, os machos necessitam de 7 quilos de carne diariamente, olha só. E as fêmeas, 5 quilos. Quanto os leões pesam? O macho pode pesar até 250 quilos e a fêmea 190 quilos. São pesos perfeitamente equivalentes à quantidade de alimento ingerida. Agora, você sabia que existem vários tipos de leões? São 7 tipos que existem, incluindo o leão africano, leão americano, leão asiático, leão das cavernas e o leão branco. Todos eles, infelizmente, estão ameaçados de extinção. E como eu falei para vocês, lá no Drive, ele tem vários vídeos e tem vídeos também, se você trabalha com classes maiores, é até legal, porque eles estão nessa faixa etária de curiosidades, eles querem tudo novidade. Então, já pensou se você pega assim, passa esses videozinhos que tem lá no Drive sobre as savanas, onde os leões vivem, como é que é o habitat deles, o que eles comem. Só porque se você trabalha com crianças pequenas, só com crianças pequenas, eu já não aconselho a passar alguns desses vídeos. Por quê? Porque tem leão caçando, daí comendo outro animal. A criança, nessa faixa etária, ela é muito sensível ainda, então não seria legal. Mas uma criança, você trabalha com classe mista ou trabalha só com os maiorzinhos, então eu acho legal, porque é a vida animal, né? É o ciclo da vida, né? É a cadeia alimentar. Então seria interessante, até porque eles já estão aprendendo isso nas escolas também. Então, agora eu deixei aí um mapa e no Drive também tem outros mapas para vocês mostrarem para as crianças aonde fica, né, o continente africano e aonde fica concentrado esses leões, que fica ali, ó. Alguns lugares na África onde os leões vivem. Parque Nacional do Serengeti, localizada na Tanzânia. O Parque Nacional do Serengeti é um dos melhores lugares do mundo para ver leões em seu habitat natural. A Reserva Nacional de Maasai, localizada no Quênia, tanto na Tanzânia quanto no Quênia, a gente tem missionários lá, a nossa igreja ela sustenta missionários nesses países. A Reserva Nacional de Maasai é outro ótimo lugar para ver leões. E também tem o Parque Nacional de Estuá, localizada na Namíbia. O Parque Nacional é um dos maiores parques da África e abriga uma grande população de leões. Claro que você pode dizer para as crianças que aqui no nosso Brasil, né, vários, é difícil ali um zoológico que não tenha leões. Tem, mas assim, ó, que eles vivem em bando, que eles vivem soltos, são nesses 3 países ali, né? E tem ali as setas que você pode estar mostrando para a criança em todo o continente africano, quais são os países ali que eles abrigam, né? Essas savanas de animais, a qual eles têm livre acesso e é deles.
é deles, é eles que mandam e eles vivem soltos, vivem livres lá, né? Então, vamos lá. Olha só quanta curiosidade, né, que você for estar ali falando para a sua criança e dizendo, olha, as crianças, mas tem ali o videozinho também do rugido do leão, tem o som, tem o vídeo, que legal você botar ali aquele rugido bem imponente do leão, muito legal, você pode trabalhar com os pequenininhos isso também. E dizer para eles, olha que esse é um animal tão temido, mas o que é esse animal para Deus, né? Não é nada, nada. Olha o que Deus fez para proteger o seu querido, né? Proteger Daniel. Então, olha só, professores, mostrando a grandeza e o temido leão para mostrar o poder do nosso Deus. Então, às vezes a gente foca tantas coisas e a gente tem um mundo para explorar e para mostrar para as crianças. Já pensou se você pega também ali vídeos na internet de zoológicos que tem ali leão? Então, são coisas que você vai estar dando um diferencial na sua aula. Mas eu não tenho televisão na minha aula. Leva o notebook para a sua sala. Quantas vezes eu fiz isso? Levei o notebook para a sala de aula, passei no notebook. No notebook tinha caixinha de som, eu comprava uma caixinha de som, adaptava ali. Quantas vezes nós levamos a televisão de casa para botar lá, levar na sala, para passar na própria televisão? Então, assim, ó, tem vários métodos, né, que a gente pode fazer para estar mostrando esses vídeos, já que se a sua sala não tem, né, não é preparada para isso. Tem data show na sua sala? Passa no data show, no vídeo no data show, na sua sala, na igreja, pede pro seu obreiro fazer essa aula na igreja, se tiver essa possibilidade, para você passar no data show. Então, tem várias possibilidades. O que eu fiz ali também? A plaquinha marcada zoológico. Toda uma plaquinha que você pode estar fazendo uma impressão. Por que legal você estar mostrando a grandeza de Deus através dos animais? Eu já fiz com os meus alunos tipo um zoológico, eu fiz várias impressões de animais e fiz ali, eu montei um zoológico mesmo, fiz a casinha disso, a casinha daquele animal, e claro que tem que ter a casinha do leão, aí fiz várias impressões, aí botei ali a plaquinha zoológico. Então assim, olha que legal, a criança fazia um passeio e conhecia os animais. Tudo de impressão, de bichinho de pelúcia, tinha de tudo. Mas foi tão legal porque elas saíram, né, daquele convencional e elas foram lá, elas viram, então foi muito legal. Quer ver se você trabalha com classe pequitinha? Isso é fantástico. Deixei ali, ó, as impressões, também fiz plaquinhas marcadas, que cada lugar, tá o leão, você vai botar a plaquinha que é o leão. Plaquinha que é a girafa, a plaquinha que são os macacos. Então, do macaquinho, eu me lembro que nós tinha uma planta que assim, na igreja nós temos uma planta assim, ó, eu peguei o vaso dessa planta, botei o macaquinho pendurado na planta, foi muito legal, assim, foi bem legal essa ideia. Dá trabalho? Claro que dá, mas tudo que dá trabalho é gratificante e é isso que faz a diferença no coração da nossa criança, é isso que faz ela ter vontade de ir para a nossa sala, porque ela sabe que vai chegar lá, ela vai ser surpreendida com algo. Tem aí algumas atividades que vocês podem fazer com as suas crianças, tem algumas impressões aí ó, que você pode estar botando, não quer fazer assim, quer fazer diferente? Tem aí os leões, tem as pedras, tem Daniel. Tem ali também, ó, Daniel na Cova dos Leões, é tipo uma dobradura. Então, tem várias opções aqui para você trabalhar. Ideias para você trabalhar aí também com Daniel na Cova dos Leões. Olha que legal. Fizeram a cova ali, ó, botaram um tecido assim por cima. Super simples, mas já muda totalmente. E fica bem legal. E a nossa história bíblica, né, como a gente estava falando até aqui para vocês, eu fiz aqui todos com palitoche, fiz o rei, que você vai estar contando que Daniel orava e acontece que ele, por conta disso, vai parar lá, é claro que você vai estar explicando, daí Deus mandou o anjo, né, tudo aqui você vai estar contando e de manhã o rei foi lá e perguntou, Daniel, por acaso o teu Deus te livrou da boca dos leões? Olha só, até o rei, né, tinha esperança que Deus iria trabalhar na vida de Daniel. E como é que a gente pode estar concluindo? Foi fácil para Daniel entrar na cova dos leões? Não foi. Será que ele ficou com medo? Com muito medo. Mas ele sabia que o nosso descanso não é aqui. E ele sabia que ele não poderia negar a Cristo, negar a Deus, né? Ele sabia disso, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus ia livrar ele da cova dos leões? Acredito que ele sabia que Deus tinha poder para isso, mas que Deus ia livrar, aí caberia a Deus, né? Se ia livrar ou não. A certeza
talvez ele não teria, porque a gente não conhece o trabalhar de Deus e quais são os pensamentos que Deus tem para a nossa vida. A gente não conhece. Né? Seria um mártir se ele tivesse morrido ali na Cova dos Leões? Também. Mas o que ia acontecer até ele entrando ali, ele não sabia. Mas o que ele ficou? Firme até o fim. Independente de Deus fazer ou não, ele se manteve na posição firme. E eu trouxe aqui um exemplo de atletas, que a gente pode estar falando para as crianças. Agora teve as Olimpíadas, né? Quantos esses atletas das Olimpíadas se esforçaram para ganhar uma medalha? E eles lutaram com tudo, né? Quantos não conseguiram, mas estavam lá com garra, lutando, e os outros, muitos conseguiram. E a Bíblia também, ela nos ensina sobre o atleta. E a gente pode estar dizendo ali para as crianças, né? Que nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Não tem como eu dizer que eu sou vencedor se eu não competir. Então a Bíblia está dizendo assim que a mesma coisa somos nós. Não tem como nós ganharmos uma coroa se nós não trilharmos o caminho da fé e nos mantermos firmes até o fim. E Daniel sabia disso. Então, como um atleta, né, ali espiritualmente, ele tinha que se manter firme e lutar até o fim, se mantendo na posição firme. E quais eram os oponentes de Daniel? Tanto ali os outros governadores e agora esses temidos leões, mas ele se manteve firme como um atleta. Ele tinha que cumprir a sua... cumprir tudo o que ele tinha que fazer, né? Ele não poderia parar. E ali, ó, o que tem mais aqui pra gente ir? Em 1 Coríntios, capítulo 9, 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. E aqui tem a coroa, né, que a gente vai estar dizendo para as crianças. Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que é o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Para que tudo isso? Para dizer para as crianças que assim como um atleta, ele se esforça para ganhar uma medalha que é corruptível, né? Nós temos que nos esforçar para continuar firmes na presença de Deus, combater o bom combate como um atleta firme, tentando ali cumprir a sua missão, o seu trajeto, a sua competição. Nós temos que nos manter firme, como Daniel foi, que ele não se curvou, ele não deixou de buscar a Deus. E Deus o abençoou, Deus o ajudou. E assim tem que ser com a nossa vida. E eu deixei outras imagens aqui que você pode estar pegando lá no Drive também, de crianças orando a Deus. Que a oração, e falar novamente para a criança, né, que a oração é a única forma que temos de falar com Deus, é orando que nós sentimos a sua presença, é oramos que somos cheios da sua graça, da sua glória, e é orando a Deus que nos fortalecemos para nos mantermos firmes nessa competição, né, nesse atletismo que é chegar até o céu. Ficção da aprendizagem. Tem muito lá no Drive para você. Tem outras ideias também que você pode estar fazendo com a criança. Tem uma atividade significativa que é um menino soprando um canudo no bonequinho. Já pensou se você pede para sua criança fazer ali o rostinho do leão e você sopra ali, ó, aquarela. Mas você pode pegar a tinta guache e bota ela mais líquida, deixa ela mistura com água e bota uns pinguinhos ali de tinta guache em volta da cabecinha do leão e a criança vai assoprando para fazer a juba do leão. Olha que legal que ia ficar. E temos também uma dinâmica, que é a brincadeira do pega-pega. Qual criança que não gosta disso, né? Então você vai escolher algumas crianças para serem os leões. E na hora da corrida, o leão não pode chegar perto da criança que estiver orando. Olha que interessante, o leão está chegando perto, tem que dobrar o joelho para orar. Se não deu tempo, se não orar, o leão vai pegar. Então, lembrancinhas, tem caixinhas aí sobre animais com o nosso tema da nossa aula. E professores, esse foi mais um expediente que já acabou a nossa aula. Eu vou lá para o computador trabalhar mais um pouco. O diretor ainda vai trabalhar o dia inteiro, né, diretor? E mais semana que vem, a gente vai estar aqui novamente para gravar mais uma pré-aula para você. Então, até semana que vem.